Narrativa. Eu nunca pensei que uma festa de aniversário seria a noite em que meu relacionamento inteiro terminaria. Mas aqui está a coisa sobre desrespeito. Uma vez que você vê claramente, você não consegue deixar de ver. Nós estávamos juntos há 8 meses. 8 meses do que eu achava que era construir algo sólido. Ela falava sobre planos futuros, me apresentou a alguns amigos, parecia investida. Claro, havia momentos que não batiam, mas eu achava que todo relacionamento tem esses. Eu estava errado. O aniversário dela caiu num sábado, e ela tinha alugado esse espaço de eventos no centro. Não chique, mas bom o suficiente. Mesas de buffet alinhadas numa parede, DJs montando no canto, balões em todo lugar. Ela estava planejando isso há semanas, falando sobre o quão importante era que todo mundo que ela se importava estivesse lá. Quando eu cheguei, ela me cumprimentou na porta com um beijo rápido e imediatamente me puxou para um grupo de pessoas que eu nunca tinha visto. Amigos da faculdade dela, aparentemente. Eu estendi a mão para me apresentar, tentando ser amigável. Foi aí que aconteceu. Ela riu, essa risada estranha teatral, e disse, não criem ideias sobre ele. Vocês estão só vendo alguém temporário. O grupo ficou quieto por um segundo. Depois vieram as risadas constrangidas. Alguém tentou mudar de assunto, mas eu só fiquei lá, mãos ainda estendidas, processando o que ela acabou de dizer. Temporário. Não meu namorado. Nem mesmo alguém que eu estou saindo. Temporário. Ela nem estava olhando para mim. Ela estava vendo as reações deles, como se estivesse testando como a piada ia cair. E foi aí que clicou. Isso não era uma piada. Essa era a perspectiva real dela sobre nós, dita em voz alta, na frente de pessoas que importavam para ela. Eu baixei a mão. A conversa ao nosso redor continuou, mas eu não estava mais ouvindo. Eu estava fazendo contas na minha cabeça. O aluguel do local, o catering, as decorações. Ela tinha mencionado dividir custos com algumas pessoas. Eu precisava saber exatamente qual era a minha parte. Eu me desculpei e fui até a coordenadora do evento perto da entrada. Perguntei pela conta total. Ela pareceu confusa, mas puxou a fatura no tablet dela. Eu calculei minha porção baseada no número de pessoas que ela disse que estavam contribuindo, tirei a carteira, e paguei minha parte exata em dinheiro. Depois voltei para aquele mesmo grupo. Eles ainda estavam conversando, drinks na mão. Ela olhou para mim, provavelmente esperando que eu tivesse superado o comentário dela. Eu olhei diretamente para ela e disse, acho que a parte temporária acabou agora mesmo. O rosto dela mudou instantaneamente. O sorriso caiu. Espero que... Eu não esperei. Eu virei e saí direto daquele local. Atrás de mim, eu podia ouvir ela chamando meu nome, mas eu continuei andando, cheguei no meu carro, liguei o motor, e dirigi para casa. Meu telefone começou a tocar antes mesmo de eu pegar a estrada principal. O nome dela iluminou a tela. Eu deixei tocar. Depois tocou de novo. E de novo, mensagens começaram a inundar. Eu não li elas. Quando cheguei em casa, eu sentei no sofá, abri meus contatos, e bloqueei o número dela. Pronto. Sem gritar. Sem cena. Sem discurso dramático na frente de todo mundo. Só uma saída limpa de algo que claramente significava menos para ela do que para mim. Ela me chamou de temporário na frente dos amigos dela. Eu tornei permanente. O silêncio no meu apartamento parecia diferente naquela noite. Não solitário. Só quieto. Pacífico até. Eu tinha passado 8 meses tentando me encaixar na vida de alguém que me via como descartável. E isso acabou naquela noite. Meu telefone vibrou mais algumas vezes. Mensagens de números que eu não reconhecia. Provavelmente amigos dela. Eu ignorei esses também. Qualquer explicação que ela estivesse dando para as pessoas, qualquer história que ela estivesse inventando, não importava. Eu sabia o que ouvi. Eu sabia o que senti ficando lá enquanto as pessoas riam. E eu sabia que não ia voltar. Eu pedi comida, coloquei um filme que eu queria ver há tempos, e passei o resto da noite fazendo exatamente o que eu queria. Sem duvidar. Sem me perguntar se eu exagerei. Ela me mostrou quem eu era para ela. Eu acreditei nela. Na manhã seguinte, eu acordei e chequei o telefone por hábito. 23 chamadas perdidas. Dezenas de mensagens. Todos os números bloqueados agora. Eu deletei os correios de voz sem ouvir, limpei as notificações de mensagens, e fiz café. Primeiro dia do resto da minha vida. E começou com não ser o temporário de ninguém. A manhã de segunda bateu diferente. Eu fui trabalhar como se nada tivesse acontecido. Porque para mim, nada aconteceu. Eu terminei algo que não estava funcionando. Simples assim. Meu colega de trabalho Andrew notou que eu parecia mais leve. Perguntou se eu tive um bom fim de semana. Eu só disse que foi produtivo e deixei por isso mesmo. Sem necessidade de espalhar meus assuntos pessoais. Por volta do almoço, a recepcionista veio na minha mesa parecendo desconfortável. Tem alguém aqui para te ver. Diz que é importante. Eu já sabia quem era antes de sair lá. Ela estava no saguão, olhos vermelhos, maquiagem borrada. No momento que me viu, ela começou a falar rápido.
se desculpando, explicando, implorando para conversar em algum lugar privado. Eu mantive a voz calma e profissional. Nós não temos nada para discutir. Por favor, saia. Você não pode simplesmente jogar fora 8 meses por um comentário idiota. Ela disse, autossuficiente para as pessoas começarem a olhar. Eu não estou jogando nada fora. Você já fez isso no sábado. Agora preciso que você saia antes que eu chame segurança. O rosto dela foi de desesperado para bravo em segundos. Você vai mesmo me envergonhar assim? Depois de tudo, eu não respondi. Só virei e voltei para minha sala. Ouvi a recepcionista pedindo educadamente, mas firmemente, que ela saísse. Quando voltei na minha mesa, Andrew estava lá com sobrancelhas erguidas. Ex-namorada. A partir de sábado, sim. Ele assentiu devagar. Ela parecia intensa. Ela vai superar. O resto da semana foi mais do mesmo. Mensagens de números desconhecidos. Amigos dela me contatando nas redes sociais pedindo para eu só falar com ela. Eu bloqueei cada um deles. Mudei meu horário de almoço para não correr o risco de encontrar ela se tentasse aparecer de novo. Na quinta, eu comecei a notar algo. Todas aquelas coisinhas que eu fazia para acomodar o horário dela, as preferências dela, o humor dela. Elas sumiram. Eu fui para a academia depois do trabalho porque eu queria, não porque ela achava que eu devia. Assisti o que eu queria à noite. Fiz planos com meu amigo Calvin para o fim de semana sem precisar checar se conflitava com os eventos dela. Liberdade parece boa quando você nem sabia que tinha perdido. Na sexta noite, Calvin e eu pegamos hambúrgueres nesse lugar que eu ia antes de conhecer ela. Ela sempre dizia que era gorduroso demais, não era o estilo dela. Sentado lá, Calvin perguntou o que aconteceu. Eu dei a versão curta. A festa, o comentário, minha saída. Ela te chamou de temporário na sua cara? Ele balançou a cabeça. Cara, isso é frio. Foi honesto, porém. Era assim que ela me via. Melhor saber agora do que daqui a um ano. Você parece bem com isso. Eu estou. Sabe no que eu tenho pensado? Todas as vezes que ela fazia esses comentários pequenos. Tipo quando eu sugeria algo que eu queria fazer, ela dizia talvez quando você estiver mais estabelecido ou isso é fofo que você pensa assim. Eu achava que ela só estava sendo realista. Agora eu vejo que ela nunca me levou a sério. Calvin se encostou. Você desviou de uma bala, irmão. Qualquer um que te trata como marcador de lugar não vale seu tempo. Ele estava certo. Era exatamente isso que eu era para ela. Um marcador de lugar. Alguém para preencher o espaço até quem ela realmente queria aparecer. Meu telefone vibrou. Outro número desconhecido. Eu mostrei para Calvin a tela. Quantos desses você está recebendo? Perdi a conta. Os amigos dela são persistentes. Dou isso para eles. O que eles estão dizendo? Não li. Nem pretendo. Eu coloquei o telefone virado para baixo na mesa. Qualquer história que ela esteja contando para eles, qualquer explicação que ela precisa dar para si mesma, isso é problema dela. Eu terminei de fazer parte da narrativa dela. Na manhã seguinte, eu fiz algo que estava adiando há meses. Me inscrevi nesse workshop de fotografia que eu tinha visto anunciado. Ela dizia que fotografia era desperdício de dinheiro a menos que eu planejasse virar profissional. Como se hobbies precisassem ser monetizados para importar. Na fila para registrar, eu me senti bem. Não bravo. Não machucado. Só lúcido. Esse era meu tempo agora. Minhas escolhas. Ninguém para desmissar elas ou me fazer sentir pequeno por ter interesses. Na tarde de domingo, eu estava limpando meu armário quando encontrei um suéter que ela tinha deixado no meu apartamento. Por um segundo, eu considerei que a coisa madura seria devolver. Depois lembrei dela me chamando de temporário na frente de uma sala cheia de pessoas e rindo disso. O suéter foi para a sacola de doação. Naquela noite, Annabelle, alguém que eu conhecia vagamente do grupo de amigos dela, me mandou mensagem antes que eu pudesse bloquear ela. Era longa, mas o resumo era claro. Ela estava uma bagunça, se recusando a aceitar que acabou, contando para todo mundo que eu exagerei numa piada. Eu respondi uma frase. Se é isso que ela precisa acreditar, deixe ela. Depois bloqueei Annabelle também. A coisa sobre terminar algo definitivamente é que as pessoas esperam drama. Elas esperam vai e vem, segundas chances, grandes confrontos emocionais. Quando você simplesmente sai e quer dizer isso, elas não sabem o que fazer com isso. Eu não estava bravo com ela. Eu não estava planejando vingança. Eu nem pensava nela a maior parte do tempo. Eu só estava vivendo minha vida sem alguém que não me valorizava nela. E honestamente, eu nunca me senti melhor. Ao final daquela segunda semana, as mensagens diminuíram. As visitas surpresa pararam. A brigada de amigos recuou. A realidade estava se instalando para ela, aparentemente. Eu já estava planejando o mês seguinte. Calvin e eu estávamos falando sobre uma viagem de acampamento. O workshop de fotografia começava em 2 semanas. O trabalho estava indo bem. Eu não era temporário. Eu era permanente na minha própria vida.
E era exatamente onde eu precisava estar. 3 semanas depois da festa, eu estava pegando almoço numa delicatessen perto do meu escritório quando alguém se aproximou da minha mesa. Jared. Eu o reconheci da festa de aniversário. Ele era um dos caras que estavam lá quando ela fez aquele comentário. Posso sentar? Ele perguntou, gesticulando para a cadeira vazia. Eu assenti, curioso para onde isso ia. Ele sentou, pareceu desconfortável por um momento, depois simplesmente soltou. Preciso te contar algo. E eu não estou aqui porque ela me mandou. Ela nem sabe que eu estou falando com você. Tudo bem. Naquela noite na festa. O que ela disse? Isso não era uma piada. Ele pausou. Ela estava contando para nós há semanas que você era o cara legal que ela estava saindo enquanto decidia as coisas. O ex dela. Esse cara chamado Timothy. Ele voltou para a cidade há cerca de um mês. Ela estava falando sobre talvez dar outra chance para ele. Eu larguei meu sanduíche. Continua. A festa era para ser onde ela apresentava Timothy para todo mundo. Você estava lá como cara atual, mas ela estava planejando terminar com você em breve. O comentário temporário. Era o jeito dela de começar a preparar isso. Fazer parecer casual para todo mundo para que quando ela terminasse com você, não parecesse que ela estava trocando por melhor. Por que você está me contando isso? Ele me olhou direto nos olhos. Porque eu ri. Quando ela disse, eu ri junto com todo mundo. E eu me senti um lixo por isso desde então. O que você fez? Só levantar e sair. Isso exigiu coragem. E me fez pensar sobre que tipo de pessoa eu estava sendo indo junto com o tratamento dela com você. Eu me encostei na cadeira. Timothy apareceu? Sim. Cerca de 1 hora depois que você saiu. Ela tentou fingir que estava tudo bem, mas todo mundo viu que ela estava abalada por você ter saído. Timothy ficou talvez 30 minutos e foi embora. Não parecia interessado no que ela estava vendendo. E agora? Agora ela está contando para todo mundo que você exagerou numa piada inofensiva. Que você está sendo infantil e nem quer falar com ela. Mas alguns de nós estávamos lá. Nós ouvimos como ela falava de você quando você não estava por perto. Não era inofensivo. Eu peguei meu sanduíche de novo. Eu aprecio você ser honesto. Mas não tem nada para consertar aqui. Ela me mostrou exatamente quem ela era. Eu acreditei nela. Eu entendo. Eu só queria que você soubesse o quadro completo. E dizer que sinto muito por ter feito parte daquele momento. Você riu de uma piada. Ela me transformou na piada. Tem diferença. Eu dei uma mordida. Estamos bem. Ele assentiu. Levantou. Sim. Estamos bem. Eu disse. Disse, cara. Depois que ele foi embora, eu fiquei lá terminando meu almoço. Então era pior do que eu pensava. A festa não era só sobre o aniversário dela. Era sobre me substituir. Ela tinha orquestrado tudo. Planejado minha saída. E eu só aconteci de sair nos meus próprios termos em vez dos dela. A parte engraçada? Eu nem estava bravo. Só validado. Todo instinto que me disse para sair estava correto. Naquela tarde no trabalho, eu notei que estava mais focado ultimamente. Projetos que antes pareciam drenantes estavam sendo feitos eficientemente. Andrew mencionou também. Você está pegando fogo ultimamente. O que quer que você mudou, continue fazendo. O que eu mudei era simples. Eu parei de carregar peso emocional que não era meu. Parei de tentar provar para alguém que já tinha decidido que eu não era suficiente. Essa energia voltou para minha própria vida. E isso aparecia. O workshop de fotografia começou naquela quinta. Entrando no centro comunitário, eu meio que esperava me sentir deslocado. Em vez disso, eu me senti animado. O instrutor, um cara mais velho chamado Grayson, fez todo mundo se apresentar e compartilhar o que os atraiu para a fotografia. Quando chegou minha vez, eu mantive simples. Eu sempre gostei de capturar momentos. Só nunca tirei tempo para isso antes. Grayson assentiu. Bem, você está tirando tempo agora. Isso é o que importa. Depois da aula, alguns de nós pegamos café. Conversa normal, falando sobre câmeras, iluminação e composição. Ninguém julgando se meu hobby era lucrativo o suficiente ou sério o suficiente. Só era o que era. Eu cheguei em casa por volta das 9, me sentindo bem. Dia produtivo no trabalho, aprendi algo novo, conheci algumas pessoas decentes. Meu telefone ficou quieto a noite toda. Sem números desconhecidos. Sem intervenções de amigos. Talvez ela estivesse finalmente entendendo a mensagem. Na manhã de sábado, Calvin ligou. Ainda animado para aquela trilha esse fim de semana? Com certeza. Que horas? Nós nos encontramos no início da trilha por volta das 8. Tempo perfeito, multidão decente, mas não lotado. Na metade do caminho, Calvin trouxe à tona de novo. Então eu ouvi algo pela rede de fofoca. Aparentemente, Timothy, o ex que ela queria de volta, ele está saindo com outra agora.
Começou a namorar ela tipo uma semana depois da festa. Eu ri. Rápido. Noite? Mas aqui está a coisa. O boato é que ela tentou contatar ele depois que você saiu, e ele a cortou completamente. Disse que não estava interessado no drama que ela tinha rolando. Bom para ele. Calvin me olhou de lado. Você está realmente superado com toda essa coisa, né? Eu superei no segundo que saí daquela festa. Tudo mais é só ruído. Nós chegamos no topo, tiramos algumas fotos, curtimos a vista. No caminho de volta, Calvin perguntou sobre a aula de fotografia. É bom. Aprendendo muito. Talvez eu fique realmente bom nisso. Você sempre foi decente. Você só nunca se deu crédito. Isso bateu diferente. Ele estava certo. Eu tinha passado tanto tempo num relacionamento onde meus interesses eram demonizados que eu comecei a demonizar eles eu mesmo. Agora eu estava lembrando como era curtir algo sem justificativa. Naquela noite, eu revisei as fotos da trilha. Algumas eram decentes. Algumas precisavam de trabalho. Eu postei algumas online com uma legenda simples sobre a trilha. Em uma hora, pessoas da aula de fotografia estavam comentando, dando dicas, fazendo perguntas. Uma comunidade que eu realmente queria fazer parte. Pessoas que compartilhavam interesses em vez de dismissar eles. Meu telefone vibrou. Número desconhecido. A prévia da mensagem apareceu antes que eu pudesse impedir. Por favor, só me dê 5 minutos para explicar. Eu deletei sem ler o resto. Bloqueei o número. Não tinha nada para explicar. Ela tinha sido clara sobre o que eu era para ela. Temporário. Um marcador de lugar. O cara que preenchia espaço até alguém melhor aparecer. A diferença era, eu não esperei para ser substituído. Eu substituí toda a situação por uma vida melhor. E 3 semanas dentro, essa decisão parecia mais certa a cada dia. 5 semanas depois da festa, eu estava montando para uma sessão de fotos num parque local quando Annabelle apareceu. Não a Annabelle da mensagem bloqueada de antes. Em pessoa dessa vez. Antes que você saia, só me ouça, ela disse, mãos para cima como se estivesse se aproximando de um animal selvagem. Eu baixei a câmera. Você tem 2 minutos. Ela sentou no banco ao lado da minha bolsa de equipamentos. Ela não está bem. E antes que você diga que não liga, eu sei. Eu entendo. Mas eu não estou aqui para te culpar para nada. Eu estou aqui porque acho que você deveria saber o que está acontecendo. Por quê? Porque você foi decente com ela por 8 meses. E mesmo depois do que ela fez, você não a detonou online ou fez cena. Você só saiu. Isso diz algo sobre seu caráter. Ela respirou fundo. Timothy rejeitou ela. Não só uma vez. 3 vezes. Ela tentou tudo. Ele disse que tinha seguido em frente e não estava interessado em ser plano B de ninguém. Eu ajustei as configurações da lente, sem realmente olhar para ela. E os amigos dela começaram a fazer perguntas. Sobre como ela falava de você. Sobre o comentário temporário. Algumas pessoas pararam de retornar as ligações dela. Ela tem tentado consertar as coisas com você porque ela genuinamente acha que cometeu um erro. Ela cometeu um erro. Só não o que ela acha. Annabelle inclinou a cabeça. O que você quer dizer? O erro dela não foi me chamar de temporário. O erro dela foi achar que eu ia ficar depois que ela fez isso. Eu peguei a câmera. É só isso? Ela me pediu para pedir que você encontre com ela. Só uma vez. Para conversar. Não. Posso perguntar por que você está tão certo? Sem raiva. Sem curiosidade sobre o que ela diria. Nada. Eu virei para encarar ela diretamente. Você quer saber por quê? Porque eu já sei o que ela diria. Ela me diria que tinha medo de compromisso. Ou que estava me testando. Ou que entrou em pânico porque as coisas estavam ficando sérias. Ela choraria. Provavelmente. Diria que agora percebe o que perdeu. Pediria outra chance para provar ela mesma. O silêncio da Annabelle confirmou que eu estava certo. Aqui está o que ela não vai dizer. Que ela me via como menos que. Que toda vez que eu sugeria algo que eu queria fazer, ela dismissava. Que ela nunca planejou me apresentar para a família dela porque eu não era sério o suficiente para isso. Que ela me manteve por perto até alguém que ela realmente queria aparecer. Eu baixei a câmera. Eu não preciso ouvir as desculpas dela. O que eu precisava era respeito. E ela não pôde me dar isso quando importava. Você realmente pensou sobre isso. Eu tive 5 semanas de paz para pensar claramente. E o que aprendi é que eu estou melhor sozinho do que com alguém que me vê como temporário. Ela levantou. Pelo que vale, eu acho que você está lidando isso do jeito certo. E sinto muito por como as coisas aconteceram na festa. Você não fez nada. Eu ri. Nós todos fizemos. Isso foi algo. Depois que ela foi embora, eu voltei a fotografar. Árvores. Caminhos. Luz filtrando pelas folhas. Coisas simples.
Coisas pacíficas. O tipo de tarde que eu sacrificava porque ela precisava que eu fosse a algum evento que eu não ligava. A aula de fotografia tinha virado o destaque da minha semana. Grayson me puxou de lado depois da sessão naquela quinta. Você tem um bom olho? Essas fotos do parque? Elas são fortes. Você deveria considerar entrar naquela exposição comunitária mês que vem. Você acha? Eu não digo coisas que não quero dizer. Sua composição é sólida e você está melhorando toda semana. Ele me entregou um folheto. Prazo de inscrição em 2 semanas. Pense nisso. Eu levei o folheto para casa. Olhei minhas fotos recentes. Talvez eu entrasse. Por que não? 6 semanas atrás, eu nem teria considerado. Teria dismissado como não sendo bom o suficiente ou preocupado com o que alguém pensaria. Agora, eu fazia coisas porque eu queria. Conceito revolucionário. O trabalho estava indo bem também. Eu tinha assumido um projeto que exigia horas extras. Mas era trabalho interessante. Andrew notou que eu estava ficando até mais tarde mais vezes. Você tentando fazer o resto de nós parecer ruim? Ele brincou. Só focado. Parece bom mergulhar em algo. Energia de término. Eu já vi isso antes. Caras ou desmoronam ou sobem de nível. Você claramente está subindo de nível. Naquele fim de semana, Calvin e eu dirigimos 2 horas para checar essa loja de câmeras que ele tinha ouvido falar. No caminho de volta, ele trouxe algo que eu não esperava. Então eu vi nas suas fotos que Leia da aula de fotografia tem comentado bastante. Sim, ela é boa com feedback. Sabe o que faz? Ela também é solteira. Só dizendo. Eu ri. Eu não estou procurando isso agora. Eu sei. Mas quando você estiver, só lembre que você tem opções. Você não é o mesmo cara que entrou naquela festa 5 semanas atrás. Ele estava certo sobre isso. Eu não era o mesmo cara. Aquele cara teria duvidado da decisão de sair. Teria se perguntado se exagerou. Teria considerado dar outra chance para ela. Esse cara? Eu sabia meu valor. E ele não era determinado por alguém que me chamou de temporário. Na noite de domingo, eu estava editando fotos quando meu telefone tocou. Número desconhecido. Eu quase declinei por reflexo. Mas algo me fez atender. Alô? Silêncio. Depois respiração. Depois a voz dela, quieta e tremendo. Eu sei que você não quer falar comigo. Eu só precisava ouvir sua voz. Eu devia ter desligado. Mas a curiosidade foi mais forte. Como você conseguiu esse número? Comprei um telefone novo. Por favor, não desligue. Eu te dou 30 segundos. Diga o que precisa dizer. Eu estava errada. Sobretudo. Eu sei isso agora. Timothy era uma fantasia. E você era genuíno. E eu joguei isso fora porque eu era idiota e com medo e eu nem sei o que mais. Eu sinto sua falta. Sinto falta de nós. Por favor, podemos só conversar? Pessoalmente? Não. Por favor. Eu faço o que for preciso. Aconselhamento. O que você quiser. Eu provo que mudei. Você não mudou. Você só não conseguiu o que queria. Tem diferença. Isso não é justo. Você não sabe o que eu passei essas últimas semanas. Você está certa. Eu não sei. E eu não preciso saber. O que eu sei é que eu passei 8 meses tentando ser suficiente para alguém que me via como marcador de lugar. Eu terminei com isso. Então é isso. Você vai simplesmente jogar tudo fora. Eu não joguei nada fora. Você jogou. No seu aniversário. Na frente de todo mundo. Eu só respeitei sua decisão. Não foi uma decisão. Foi um comentário idiota. Não. Foi honestidade. E eu aprecio que você finalmente me disse a verdade sobre como me via. Agora eu vou desligar, bloquear esse número, e continuar vivendo minha vida. Você deveria fazer o mesmo. Espera, por favor. Eu terminei a ligação. Bloqueei o número. Coloquei o telefone de lado. 30 segundos acabou sendo tempo suficiente. Suficiente para confirmar que nada tinha mudado exceto as circunstâncias dela. Ela não queria eu de volta porque me valorizava. Ela queria eu de volta porque o plano dela desmoronou. Eu voltei a editar fotos. Selecionei 3 das minhas melhores fotos. Preenchi o formulário de inscrição para a exposição. A vida estava seguindo em frente. E pela primeira vez em muito tempo, eu estava seguindo com ela nos meus próprios termos. 7 semanas depois da festa, a exposição comunitária de fotografia abriu. Minhas 3 fotos estavam exibidas na galeria principal ao lado de trabalhos de pessoas que faziam isso há anos. Grayson estava certo em me incentivar a entrar. Eu estava perto das minhas peças, conversando com Leia sobre composição quando eu vi ela entrar. Ela me viu imediatamente, começou a andar na minha direção. Eu me desculpei com Leia e encontrei ela no meio do caminho, mantendo a voz baixa.
Esse não é o lugar. Eu sei. Desculpe. Mas você bloqueou todo jeito de me contatar. E eu precisava dizer isso pessoalmente. Ela parecia diferente. Cansada. Podemos só sair e conversar? 5 minutos. Contra meu melhor julgamento, eu concordei. Nós saímos para a calçada. Eu tenho pensado no que você disse no telefone, ela começou. Sobre eu só querer você de volta porque meu plano desmoronou. E você estava certo. No começo, era exatamente isso. No começo, eu passei 7 semanas repassando tudo. Toda a conversa, todo momento. E eu percebi algo. Ela me olhou diretamente. Eu te tratei como se você tivesse sorte de estar comigo. Como se eu estivesse te fazendo um favor. E a verdade era o contrário. Eu cruzei os braços. Para onde isso vai? Eu não estou pedindo para você me aceitar de volta. Eu sei que isso não vai acontecer. Eu estou pedindo para você me deixar explicar por que eu era do jeito que era, para pelo menos você saber que não era sobre você não ser suficiente. Era sobre eu ser insegura. Você tinha um jeito engraçado de mostrar insegurança. Chamar alguém de temporário na frente de uma sala cheia de pessoas não é exatamente comportamento tímido. Eu sei. Eu estava tentando controlar a narrativa antes que Timothy aparecesse. Eu achava que se fizesse parecer casual com você, então quando eu mudasse para ele, não pareceria que eu estava trocando por melhor. Mas você saiu antes que nada disso pudesse acontecer. E Timothy não me quis mesmo assim. E eu fiquei com a realidade que destruía algo bom por uma fantasia. Eu vi um casal passar por nós entrando na galeria. Você está certa que isso não é sobre eu não ser suficiente. Mas você está errada sobre o porquê. É porque eu estava com alguém que não conseguia ver meu valor. Isso não é um problema meu. É um problema seu. Eu vejo agora. Não. Você vê agora que está sozinha. Tem diferença. Se Timothy tivesse me querido de volta, nós não estaríamos tendo essa conversa. Ela estremeceu. Isso é duro. É honesto. E honestidade é o que você devia ter me dado 8 meses atrás em vez de desperdiçar meu tempo. Eu não estava desperdiçando seu tempo. Eu me importava com você. Ainda me importo. Você se importava com o que eu fornecia. A atenção. E estabilidade. Alguém que aparecia. Mas você nunca se importou comigo como uma pessoa que valia construir algo. Toda vez que eu queria fazer algo que importava para mim, você encontrava um jeito de fazer parecer bobo ou impraticável. Sabe o que eu tenho feito desde que terminamos? Todas aquelas coisas que você desmissava. Fotografia. Trilhas. Realmente curtindo meu tempo livre. E eu estou melhor em tudo isso porque não estou constantemente tentando justificar por que eu me interesso por elas. Eu não queria te fazer sentir assim. Intenção não importa quando o impacto é claro. Você me fez sentir que eu precisava ganhar o direito de existir no seu mundo. Como se eu estivesse fazendo audição para um papel que eu nunca ia realmente conseguir. Eu chequei o relógio. Seus 5 minutos acabaram. Por favor. Eu sei que te machuquei. Eu sei que fui egoísta e cruel. Mas pessoas podem mudar. Eu quero ser melhor. Então seja melhor. Para você mesma. Não para mim. Porque nós terminamos. Permanentemente. Ela tirou um papel dobrado da bolsa. Eu escrevi tudo o que eu devia ter dito para você nesses 8 meses. Todas as coisas que eu apreciava que nunca reconheci. Eu pensei que talvez se você lesse. Eu não preciso ler. Eu não peguei o papel. Você quer perdão para se sentir melhor sobre o que fez. Isso não é meu trabalho dar. O que você fez naquela festa não foi um erro. Foi uma revelação. Você me mostrou exatamente quem você era quando achou que não importava. Eu sou grato por isso. Grato. Você poderia ter mantido a máscara por mais 1 ano. Mais 2 anos. Eventualmente, eu teria pedido em casamento. E aí o quê? Você teria dito sim enquanto ainda me via como temporário? Pelo menos assim. Eu só perdi 8 meses em vez de 8 anos. Lágrimas começaram a correr no rosto dela. Eu te amei. Eu sei que você não acredita em mim. Mas eu amei. Talvez você amou. Do jeito que você é capaz de amar alguém. Mas não era do jeito que eu precisava ser amado. Não era com respeito ou parceria ou cuidado genuíno. Era possessivo e condicional e sempre nos seus termos. O que eu tenho que fazer para consertar isso? Nada. Por que você não pode consertar? O que foi feito foi feito. Você fez sua escolha naquela noite. Eu fiz a minha. Nós dois temos que viver com isso. Então é isso. Depois de tudo, você vai simplesmente sair sem nem considerar. Eu já saí. 7 semanas atrás. Essa conversa é só você se atualizando com essa realidade. Eu virei para voltar para dentro. Ela pegou meu braço. Por favor, não volte lá dentro e finja que essa conversa não aconteceu. Como se o que nós tivemos não importasse.
Eu gentilmente tirei a mão dela. O que nós tivemos não importou. Me ensinou o que eu não vou mais aceitar na minha vida. Agora preciso que você saia. Eu tenho uma exposição para voltar. Você está realmente ok com isso ser como nós terminamos? Eu terminei as coisas na noite da sua festa. Isso é só o epílogo. Eu voltei para dentro. Leia me deu um olhar questionador, mas eu só balancei a cabeça e mudei o assunto de volta para a fotografia. Alguns minutos depois, eu olhei para a entrada. Ela tinha ido embora. Grayson veio com um casal que ele estava conversando. Esses são os Bradfords. Eles estão interessados em comprar uma das suas peças para o escritório de casa deles. Eu conversei com eles sobre a foto, a técnica, a história por trás do shot. Conversa normal. Conversa presente. Não ficando no passado com alguém que não conseguia valorizar o que estava bem na frente dela até perder. A noite continuou. Pessoas perguntavam sobre meu trabalho. Eu fiz networking com outros fotógrafos. Leia me apresentou para alguém de uma galeria local que estava procurando novos artistas para destacar. Em certo ponto, Calvin apareceu para me apoiar. Vi ela do lado de fora quando estava estacionando. Ela saiu sozinha. Ou você teve que mandar ela ir? Um pouco dos dois. Ela queria a closure. Você deu para ela? Eu dei honestidade. Se isso é closure para ela, ótimo. Para mim, eu tive closure 7 semanas atrás. Ele assentiu para minhas fotos exibidas. Essas estão boas, cara. Você deveria estar orgulhoso. Eu olhei meu trabalho na parede. Orgulho não era bem a palavra. Mas como satisfação. Prova que eu podia investir tempo em algo que importava para mim e realmente ver resultados. A exposição ia durar 2 semanas. Minhas fotos iam ficar lá penduradas. Visíveis. Valorizadas. Apreciadas. Por pessoas que não precisavam que eu justificasse por que eu as criei ou qual propósito elas serviam. Naquela noite, dirigindo para casa, eu pensei nos papéis que ela tentou me dar. A lista de coisas que ela apreciava. Não importava o que estava escrito lá. Ações importam mais que palavras. E as ações dela tinham sido consistentes por 8 meses. Eu pedi respeito. Ela me deu dismissal. Eu pedi parceria. Ela me deu um papel. Eu pedi conexão genuína. Ela me deu uma posição de marcador de lugar. Algumas pessoas não percebem o que têm até perder. Isso é infortúnio para elas. Mas não é minha responsabilidade esperar enquanto elas descobrem. Eu estacionei no meu lugar, peguei meu equipamento do porta-malas. Amanhã eu ia seguir com os Bradford sobre a venda da foto. Checar com aquele contato da galeria. Essa noite, eu ia celebrar uma boa abertura com comida para a viagem e um filme que eu queria ver há tempos. 7 semanas atrás, eu saí de uma festa. Essa noite, eu entrei numa vida que eu realmente queria viver. A diferença era tudo. 3 meses depois daquela festa, eu vendi minha segunda fotografia. Os Bradfords me recomendaram para um amigo, e as coisas começaram a rolar daí. Vendas pequenas, nada que mudasse a vida, mas o suficiente para saber que eu estava no caminho certo. O trabalho estava estável. Eu assumi um papel de liderança num projeto que realmente me desafiava. Andrew e eu pegávamos almoço a maioria das sextas, falando sobre tudo exceto drama. O grupo de fotografia virou coisa regular. Leia e eu colaboramos numa série sobre paisagens urbanas. Estritamente profissional, estritamente amigável. Ela nunca perguntou sobre meu relacionamento passado, e eu apreciei isso. Calvin e eu fizemos aquela viagem de acampamento que planejamos. 2 noites nas montanhas, completamente desconectado. Nós mal falamos sobre ela. Não tinha muito para dizer. Ela tinha virado uma nota de rodapé na minha história, não um capítulo. Eu ouvi através do Jared que ela tinha se mudado para uma cidade diferente. 6 meses depois daquela festa de aniversário, eu estava em outra exposição, dessa vez uma individual pequena numa galeria local que o contato da Leia tinha me indicado. 5 das minhas fotos estavam na parede principal, e 2 já tinham sido vendidas antes mesmo da abertura. Grayson veio como convidado, trouxe uma garrafa de vinho decente e disse, com aquele jeito direto dele, e eu te disse que você tinha olho. Agora o mundo está vendo também. Leia e eu tínhamos continuado colaborando. As coisas evoluíram devagar, do jeito certo, sem pressão, sem jogos. Uma noite, depois de uma sessão de edição que durou até tarde, ela simplesmente perguntou se eu queria jantar na casa dela. Eu quis. E quis de novo. 3 meses depois, estávamos juntos de verdade. Não era perfeito, mas era honesto e nós dois sabíamos o valor um do outro desde o começo, porque nenhum dos dois precisava provar nada. Calvin virou padrinho informal da nossa vida social. Fizemos mais trilhas, mais acampamentos, e ele até começou a aprender fotografia só para zoar que estava melhor que eu. Andrew virou um amigo fora do trabalho, almoços de sexta viraram tradição, e ele trouxe a namorada nova para um churrasco na casa que eu aluguei, e depois comprei, com o dinheiro das vendas de fotos e uma promoção sólida no emprego. Quanto à minha ex, as notícias chegaram por vias indiretas e pararam de chegar. Jared, o cara da delicatessen, me encontrou numa outra exposição meses depois. Ele estava lá com a namorada e parou para conversar.
Só para você saber e fechar isso de vez, ela se mudou mesmo para outra cidade. Arrancou um emprego melhor numa agência de marketing, está namorando alguém de lá. Pelo que eu vi dos amigos que ainda falam com ela, Timothy virou só uma história engraçada que ela conta agora, e o comentário temporário virou o maior arrependimento da vida dela. Ela nunca mais tentou contato com ninguém do nosso círculo antigo. Acho que aprendeu, do jeito duro. Eu assenti, apertei a mão dele e disse, bom para ela. Espero que esteja feliz de verdade agora. E era sincero. Não havia raiva, nem satisfação vingativa. Só desapego completo. Naquela mesma noite, voltando para casa com Leia, paramos num restaurante novo que ela queria experimentar. Sentamos na mesa do canto, pedimos vinho, e ela ergueu a taça. Brinde a quê? Eu perguntei. A você nunca ter sido temporário na própria vida, ela respondeu, sorrindo. Eu ri, brindamos, e beijei ela ali mesmo. Um ano depois da festa que acabou com tudo, eu tinha uma carreira em fotografia que pagava contas, um relacionamento que me fazia querer chegar em casa todo dia, amigos que valiam ouro, e uma paz que eu nem sabia que era possível. Aquela única palavra, temporário, dita para dar risada, tinha destruído um relacionamento inteiro. E, sem querer, me obrigado a construir uma vida onde eu era permanente, valorizado e inteiro. Fim.